Você não percebe, mas esse pensamento já te fez perder mais do que qualquer erro que você já cometeu. E o pior, você continua repetindo ele, todos os dias, de forma automática, sem questionar, sem perceber. E é exatamente por isso que sua vida não muda. Não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade, é forma de pensar, porque tudo começa aqui, no pensamento, antes da ação, antes da decisão, antes do resultado. E se o pensamento está errado, tudo que vem depois também vai estar. Agora presta atenção nisso. Você acredita que está pensando de forma lógica, racional, coerente, mas na verdade, você está preso em um padrão que parece inteligente, mas que está te limitando. Depois eu faço, não estou pronto, agora não é o momento. Já ouviu isso antes? Já falou isso antes? Claro que já, e parece fazer sentido, parece até responsável, mas não é. É fuga, disfarçada de lógica. E esse é o seu pior erro, porque você não identifica como erro, você trata como decisão consciente. Mas na prática, é só mais uma forma de evitar o desconforto, evitar o risco, evitar a possibilidade de falhar. E enquanto você evita, você não avança. Simples assim. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já deixou de fazer algo importante por causa de um pensamento? Quantas vezes você se convenceu de que não era a hora? Quantas vezes você adiou, acreditando que depois seria melhor? E o que aconteceu depois? Nada. Porque esse tipo de pensamento não te leva para frente, ele te mantém parado. E você chama isso de estratégia, mas é autossabotagem. E o mais perigoso, você acredita tanto, que nem questiona, aceita como verdade, segue como se fosse lógico, e constrói sua vida em cima disso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se esse jeito de pensar estivesse certo, por que sua vida não está onde você quer? Por que você ainda sente que está travado? Por que continua repetindo os mesmos ciclos? Talvez porque o problema não esteja no que você faz, mas no que você pensa antes de fazer. Porque pensamento gera ação, e ação gera resultado. Então, se o resultado não muda, o pensamento também não mudou. E esse é o ciclo. Você pensa do mesmo jeito, age do mesmo jeito, vive do mesmo jeito, e espera resultado diferente, mas não acontece, e não vai acontecer, enquanto você continuar acreditando nos mesmos pensamentos. Agora presta atenção nisso. Nem tudo que você pensa é verdade. Sua mente não é uma fonte confiável o tempo todo. Ela é baseada em experiências passadas, em medos antigos, em inseguranças que você nem lembra mais de onde vieram. E mesmo assim, você confia como se fosse um guia perfeito. Mas não é. Às vezes, ela é exatamente o que te trava, porque ela tenta te proteger, evitar dor, evitar risco, evitar tudo que possa dar errado. Mas crescimento exige exatamente isso: risco, desconforto, incerteza. E é por isso que você trava. Porque seu pensamento está programado para te manter seguro, não para te fazer evoluir. E enquanto você continuar obedecendo isso, vai continuar no mesmo lugar. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar tudo. Você não precisa parar de pensar. Você precisa parar de acreditar automaticamente. Existe uma diferença enorme entre pensar e acreditar. Pensamentos vêm o tempo todo, mas você não precisa aceitar todos. Você pode questionar, você pode analisar, você pode decidir não seguir. Mas isso exige consciência, exige perceber o momento exato em que o pensamento surge, aquele segundo em que você ia agir. Mas algo te trava, aquela frase interna que parece lógica, mas te faz recuar. É ali que seu pior erro acontece, quando você aceita, sem questionar, e muda sua ação baseado nisso. E isso acontece mais vezes do que você imagina. No treino que você não faz, no projeto que você não começa, na decisão que você adia. Tudo começa no pensamento e termina na falta de ação. E isso se repete todos os dias, até virar padrão, até virar identidade. Você começa a se ver como alguém que pensa muito e faz pouco, planeja, mas não executa, quer, mas não age, e isso vai te consumindo. Porque lá no fundo, você sabe que poderia mais, sabe que está deixando passar, mas continua repetindo.
porque não percebe o verdadeiro problema. E o problema não é você, é o padrão. E padrões podem ser quebrados, mas não com motivação, com consciência. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já se sabotou, só com um pensamento? Quantas oportunidades você perdeu, sem nem tentar? Quantas vezes você decidiu não agir, baseado em algo que nem era verdade? Isso custa caro, muito caro, mas o custo não aparece na hora. Ele aparece depois, na frustração, no arrependimento, na sensação de que poderia ser diferente. E é por isso que você precisa mudar isso, agora, não depois. Porque depois, é exatamente o pensamento que te trouxe até aqui, e você já sabe onde ele termina. No mesmo lugar. Então para de confiar cegamente, para de aceitar tudo que passa na sua mente, para de usar pensamento como desculpa, e começa a agir apesar dele, apesar da dúvida, apesar do medo, apesar da insegurança, porque é isso que quebra o padrão, não é pensar melhor, é agir diferente. E quanto mais você faz isso, mais você percebe que nem tudo que você pensava era verdade, que muitas coisas eram só medo, que muitas decisões estavam sendo tomadas por impulso, e aos poucos, você assume o controle, você deixa de ser guiado pelo pensamento, e passa a ser guiado pela decisão. E isso muda tudo, sua ação muda, sua consistência muda. Seus resultados mudam, mas tudo começa com um ponto: identificar o erro. E o erro é simples: acreditar sem questionar. Agora eu vou te fazer uma pergunta que pode te incomodar. Se você continuar pensando do mesmo jeito, onde você vai estar daqui a um ano? Melhor? Ou exatamente no mesmo lugar? Com as mesmas desculpas e os mesmos resultados? Porque é isso que acontece quando nada muda. O tempo passa, mas você não. E o mais perigoso, você se acostuma a pensar assim, a agir assim, a viver assim, e começa a achar que isso é normal. Mas não é, você sabe que não é, por isso esse incômodo não vai embora. Ele está te mostrando que algo precisa mudar, e esse algo começa no pensamento, mas não termina nele, termina na ação. Na decisão de não obedecer automaticamente, na escolha de fazer mesmo quando a mente diz para não fazer. E isso vai ser desconfortável, mas é necessário, porque do outro lado disso, está a versão de você que você ainda não viveu, a versão que não trava, que não recua, que não usa pensamento como desculpa, que faz, mesmo sem certeza. E essa versão não nasce de ideias, nasce de ação. Agora a escolha é sua. Continuar pensando do mesmo jeito, ou começar a agir diferente. Mas lembra disso, seu pior erro não é falhar, é continuar acreditando em pensamentos que te impedem de tentar. Então agora, seja honesto. Quantas decisões hoje foram baseadas em pensamentos que te limitaram? Quantas vezes você recuou por causa de algo que nem era real? Responde para você. E se você realmente entendeu isso, então faz o seguinte: comenta aqui, eu não acredito mais automaticamente, mas só comenta se for verdade, se for uma decisão real, porque a partir de agora, você não pode mais fingir que não sabe. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você ignorava, se em algum momento você se reconheceu aqui, então deixa o like, e se inscreve, porque aqui não é sobre motivação, é sobre consciência, e consciência transforma. Agora a decisão é sua. Continuar preso no mesmo pensamento, ou começar a sair dele. Mas uma coisa é certa, depois de hoje, você nunca mais vai conseguir ignorar isso. E isso muda tudo.